A tragédia que impactou Surfside, um subúrbio de Miami, na madrugada de 24 de junho de 2021, deixou uma marca indelével na história dos desastres arquitetônicos. Neste relato, exploramos os eventos que levaram à catástrofe do colapso de um edifício de apartamentos, bem como as histórias daqueles que viveram para contar a experiência angustiante. Recomenda-se discrição ao espectador. Vamos começar. Catástrofe 1. Na noite de 24 de junho, Nicholas Balboa passeava com seu cachorro pela praia quando ouviu um estrondo ensurdecedor. Apesar do clima tranquilo, percebeu que algo horrível havia ocorrido. Ao chegar ao local, deparou-se com o horror de um edifício residencial de vários andares que havia colapsado, levando consigo pelo menos a metade dos 136 apartamentos. Em apenas 12 segundos, a tranquilidade de centenas de famílias se transformou em caos e desespero. No meio da escuridão, Balboa ouviu uma voz infantil pedindo ajuda. Era Jonah, que estava preso em um espaço estreito entre dois muros colapsados, desesperado para encontrar sua mãe, Stacy. Apesar da urgência, Balboa não conseguiu libertá-lo sozinho. E quando os socorristas finalmente chegaram, a magnitude da tragédia se tornou evidente. Mais de 80 equipes de resgate foram mobilizadas na cena, mas os números iniciais eram aterradores. 35 resgatados, 1 morto e 159 desaparecidos. Jonah foi um dos resgatados, mas seu estado era crítico. Enquanto lutava pela vida no hospital, a busca por sua mãe se tornava cada vez mais desesperada. À medida que os dias passavam, a situação se tornava mais sombria. 12 dias após o colapso, o número de mortos havia subido para 46. A angústia de Jonah aumentava ao não saber o destino de sua mãe. No dia 23 de julho, o número final de vítimas foi divulgado. 98 pessoas perderam a vida nesta tragédia. As famílias das vítimas exigiram respostas sobre as causas do colapso, e o que descobriram foi ainda mais perturbador. Danos estruturais críticos haviam sido documentados anos antes do colapso, revelando uma série de negligências que levaram a esta tragédia. O edifício de apartamentos, parte de um complexo de 3 torres, foi construído com violações aos códigos de construção. Os engenheiros descobriram que as vigas de suporte no nível do estacionamento subterrâneo tinham menos reforço de metal do que o exigido. Além disso, um erro na construção da piscina, localizada logo acima do estacionamento, permitiu que a água se acumulasse, erodindo lentamente as vigas de suporte. Apesar de a empresa proprietária do edifício ter sido informada sobre esses problemas em 2018, os reparos nunca foram realizados. Um ano antes do colapso, um vídeo mostrou enormes rachaduras no estacionamento, mas nenhuma medida foi tomada. Apenas 7 minutos antes do colapso, um vídeo mostrou um forte jorro de água inundando a garagem do condomínio. Esses sinais de alerta foram ignorados, e o resultado foi desastroso. Jonah Handler, que sobreviveu ao colapso, agora enfrentava não apenas suas lesões físicas, que incluíam 12 vértebras fraturadas e músculos das costas rasgados, mas também um profundo trauma psicológico. O jovem sofreu o que se assemelha ao transtorno de estresse pós-traumático, experimentando medo intenso com cada trovão e lutando com sentimentos de culpa por ter sobrevivido. A história de Jonah é um lembrete arrepiante de como a negligência na construção pode ter consequências fatais. Sua experiência reflete a necessidade de uma maior regulamentação e supervisão na construção de edifícios, especialmente em áreas propensas a desastres. A tragédia de Surfside não é lembrada apenas pelas vidas perdidas, mas também pelas lições que devemos aprender para prevenir futuros desastres. A catástrofe de Surfside nos confronta com a dura realidade de que a segurança das construções não deve ser uma questão secundária. Cada vida perdida representa uma história, uma família despedaçada, e nos lembra da importância da responsabilidade no projeto e manutenção de edifícios. Jonah Handler, apesar de suas feridas, é um símbolo de esperança e resiliência, e sua história deve ser contada e lembrada. É essencial que continuemos lutando por justiça para as vítimas e suas famílias, e que trabalhemos por um futuro mais seguro na arquitetura e na construção. Se você chegou até aqui, eu o encorajo a dar curtir e se inscrever no canal para continuar desfrutando de conteúdo fascinante como este.
Seu apoio é muito importante para nós. Catástrofe 2. Naquela noite, mais de 1.600 pessoas se reuniram no Hyatt para desfrutar de uma grande festa. Entre elas, muitos visitantes estavam nos corredores elevados localizados nos segundos, terceiros e quartos andares, de onde podiam apreciar uma vista impressionante do átrio. Mark Williams, um homem de 34 anos, se aproximou do bar quando, de repente, ouviu um forte estrondo. Em um instante, o corredor do quarto andar, onde estavam aproximadamente 20 pessoas, se desprendeu e caiu sobre o corredor do segundo andar, que ainda tinha 40 pessoas nele. Em questão de segundos, 58.000 calor de aço e concreto caíram sobre o saguão do hotel, preenchendo o ar com um silêncio inquietante que logo foi interrompido por gritos de pânico. Mark percebeu que estava preso sob os escombros, com ambas as pernas quebradas e suspeitando de uma fratura na coluna vertebral, embora a dor intensa fosse ofuscada por uma explosão de adrenalina que o impedia de sentir o dano. A situação de Mark se tornou crítica quando um torrente de água começou a inundar a área. O colapso havia danificado os canos de alta pressão, e a água começou a brotar rapidamente. Preso e com o rosto pressionado contra o chão pelos escombros, Mark começou a se afogar, sem saber que havia fios elétricos expostos ao seu redor, aumentando o risco de eletrocução. Os socorristas e médicos que chegaram ao local ficaram impressionados com a magnitude da tragédia. Quase 200 pessoas foram atendidas, embora muitas estivessem presas sob os escombros. Apesar de mais de 100 socorristas e voluntários terem chegado em menos de 50 minutos, não conseguiram libertar as vítimas devido ao tamanho das lajes de concreto, que se mostraram impossíveis de mover com os equipamentos disponíveis. Uma potente grua chegou ao local naquela mesma noite, e às 3h da manhã, a primeira grande laje de concreto foi levantada com sucesso. No entanto, o caminho para a recuperação das vítimas ainda estava longe. Mark foi descoberto 9 horas após o colapso, quando ouviu o ruído das máquinas acima dele e começou a gritar desesperadamente. Embora os socorristas tenham ouvido seus gritos, a situação era perigosa. Os martelos pneumáticos trabalhavam perigosamente próximos ao seu corpo. E finalmente, após 9h30 de angústia, Mark foi resgatado. Ele se tornou o último sobrevivente retirado dos escombros. Na manhã seguinte, o balanço era devastador. 31 corpos foram recuperados e 114 pessoas foram declaradas mortas, com o número de vítimas ainda em risco de aumentar. O colapso dos corredores elevados do Hyatt foi o resultado de uma série de erros de engenharia e decisões imprudentes. 3 passarelas suspensas, cada uma com aproximadamente 37 metros de comprimento, foram construídas no saguão do hotel. A passarela do terceiro andar estava ligeiramente deslocada, enquanto as do segundo e quarto andares estavam alinhadas. O planejamento original exigia que cada passarela fosse unida ao teto por varas de metal, mas foram feitos atalhos durante a construção. O quarto andar foi fixado ao teto, enquanto a passarela do segundo andar foi unida à parte inferior do corredor superior. Isso significava que as varas projetadas para suportar apenas uma passarela agora tinham que sustentar 2. Além disso, um colapso anterior durante a construção foi ignorado, e suspeita-se que houve uma compreensão tácita para abrir o hotel o mais rápido possível, apesar dos problemas de segurança. Apesar das previsões médicas que previam que Mark Williams não poderia sobreviver às suas graves lesões, sua vida deu uma reviravolta extraordinária. 32 anos após o trágico incidente no Hyatt de Kansas City, Mark está em pé, saudável e pronto para expressar sua gratidão aos socorristas que o libertaram de sua armadilha. Contra todas as probabilidades, ele recuperou sua mobilidade e se tornou um símbolo de resiliência e esperança. Mark compartilhou que este desafio monumental o moldou, tornando-o uma pessoa melhor. Sua história não é apenas um relato de sobrevivência, mas também um poderoso testemunho do espírito humano diante da adversidade. Através de sua experiência, Mark demonstra que a determinação e a força de vontade podem prevalecer mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Sua jornada é um lembrete de que, apesar dos obstáculos, sempre há espaço para a recuperação e o crescimento pessoal. A tragédia do Hyatt ressoa como um chamado à ação,
sublinhando a vital importância da segurança na construção. Este evento nos lembra da necessidade imperiosa de aderir às regulamentações e padrões de segurança para prevenir que incidentes similares ocorram no futuro. A história de Mark Williams, um sobrevivente que desafiou as expectativas, é uma lição sobre a fortaleza do espírito humano e a responsabilidade que temos de nunca dar por garantida a segurança em nossas edificações. Este acontecimento não apenas transformou vidas, mas também deixou lições valiosas que devemos lembrar e aplicar. A história de Mark é um farol de inspiração, lembrando-nos que, embora a vida possa nos apresentar desafios avassaladores, a esperança e a resiliência podem nos guiar em direção a um futuro mais seguro e brilhante. Seu legado perdura como um lembrete de que, em meio à tragédia, a humanidade pode encontrar sua maior força. Espero que você tenha gostado desta incrível jornada. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!